por alguns anos na dança especificamente, conhece um pouco essa nossa chegança, né? A gente sabe que o orixá é elemento da natureza, né? E o ideal seria a gente estar na mata nesse momento para fazer essa vivência. Como a gente vem se alimentando também durante os anos, na medida do possível, conforme a gente vai dançando, e claro, sem as condições que o Ilu não tem condições de promover isso, mas quem tem condições de ir para a praia caindo, para dançar para Iemanjá no mar, para ir para o rio, dançar para o Oxum, para ir para a mata, e as pessoas têm feito essas vivências dentro dos seus próprios estudos. Alguns anos atrás, quando eu e a Sibeli, a gente começou a coordenar a dança, a gente trouxe essa proposta, ela tinha também estava junto com a gente, que era uma proposta de que a gente, vivenciando os elementos, a gente dança muito melhor para aquele orixá, porque a gente vai compreender exatamente como é que funciona essa dança, o que é esse orixá, como é que manipular essa folha, como é que a gente dança colhendo e macerando, como é que a gente dança tocando no barro. E aí eu acho que algumas de vocês fizeram essas vivências com a gente, ou lidando com o vento através dos leques para falar sobre o olhar, ou lidando com fogo e com os incensos, trazendo as práticas de chão, lidando com os grãos, né, que a gente também trouxe para falar de Ogum, né? Então a gente trouxe as histórias, né, e algumas vezes o Itano propriamente dito, para que a gente pudesse trabalhar em conjunto. Hoje, eu desde então venho trabalhando muito a ideia, trabalhar com o Moçanha para também despertar memórias, né? Pensando que nossos corpos eles estão guardados aqui, memórias milenares, né? As nossas memórias ancestrais elas estão guardadas nos nossos corpos, né? De cada corpo, né? Todo corpo é de dança, né? E trabalhando essa ideia e essa possibilidade dentro do nosso processo, de que todo corpo é de dança e que todo corpo é capaz de despertar todas essas memórias a partir daquilo que a gente vai trabalhar como elemento para poder despertá-las. E hoje eu trouxe uma vivência onde a gente vai falar de Ossanha, apesar desse carnaval saiu do nosso jogo, né? O jogo foi jogado por Ilu, a gente perguntou, Ossanha não vai na avenida, mas ele esteve no nosso primeiro ensaio, né? Ele esteve no nosso caminho, né? E a gente levou para casa sementes para poder plantar, e a gente passou por um caminho todo preparado por Ossanha, né? Preparado por nós, pelas mulheres que fazem parte do Ilu, e preparado por Ossanha, né? Então foi muito significativo, e mesmo que a gente não vá dançar Ossanha esse ano, eu achei importante a gente seguir na ideia da memória, trazer a ideia da memória, porque eu, dessa minha caminhada, não conhecia ainda quem não tivesse um vínculo com uma erva medicinal em sua família, né? A gente tem muitas maneiras, muitas coisas que são passadas de geração para geração, mas o cuidado, o autocuidado, a maneira como a gente cuida da família, a maneira como a família cuida da gente, e a memória que a gente tem, inclusive, de avós que a gente não conheceu, de bisavós que a gente não chegou a conviver, através do cuidado, do autocuidado, que está dentro da nossa família há décadas, há anos. Então, eu trouxe aqui 3 regras, né? E queria que o alecrim, o manjericão e a hortelã, né? Aqui também na água, né? Os 3 montinhos estão iguais. E aí eu queria já perguntar para vocês se essas ervas estão entre os seus familiares.
familiares, se vocês têm alguma história ou alguma época de sinal que vocês utilizam dentro da família de vocês, ou que desde criança, ou minha avó, minha bisavó, enfim. Eu queria que vocês acionassem a memória de vocês e trouxessem, falassem, pode ser essas três, podem ser outras, e o que essa memória desperta, né? De onde vem, né, essa história? Porque às vezes a gente também não sabe, às vezes fala, eu aprendi com a minha mãe, mas não sei com quem a minha mãe aprendeu. Pode ser que isso também venha despertar curiosidade sobre a família, né? Se a gente fosse se encontrar, se tivesse um próximo encontro que a gente pudesse falar e fosse falar sobre isso, talvez a gente pudesse colher histórias a trazer. Mas vamos falar sobre aquelas que a gente já colheu antes de um. E eu queria que vocês me falassem também para que serve, para que é utilizada esse chá, essa beberagem, esse xarope, essa pomada, esse banho, aí. O hortelã, falar do hortelã está aqui, fala Jesus, não está, hortelã, eu sou muito assim, eu evito uma confusão das médicas e tal, essas coisas. E aí, depois que eu conheci a Madeleine, que também vale a pena conhecer, ensinando dele, eu mudei muito a minha alimentação, assim, muito mesmo, e muitas outras coisas também. Então, assim, eu como chá, eu como café, uma coisa que eu também não como, café nenhum. Só para minha de vez em quando, porque é muito bom, mas já sobre não como. E de manhã eu tomo chá de hortelã. Então, me dei esse meu que eu tomo, e a hortelã tem uma relação muito forte com a questão estomacal, né? Mais, digestão, e também calmante. E aí a gente fica pensando, né, a gente fala dessa emoção do coração, mas aí tem muitos outros órgãos que têm relação com a emoção. O estômago é um deles, o nosso intestino é um deles, isso é uma questão também aprendi com a Madeleine. Então, eu acho que é isso, assim, né, quanto essa relação do corpo, essa coisa de tomar um chá de manhã, ele também dá essa conexão, uma coisa quentinha, que é como a Madeleine, tomar coisa gelada, sei lá, suco de laranja logo de manhã, pode ser também faz bem no nosso organismo, a gente é muito quente por dentro, enfim. E a outra coisa que você falou de memória é a cidreira. Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe ficava ouvindo redes de noite, ela via a TV, né, pela nossa primeira família, macumba, café com preto velho, lá em Cozinhada, nas despachas, a senhora conhecida, todo mundo estava contemplado. E tinha uma primeira bebê de noite, madrugada. E ela tinha cidreira pra gente. Ela pegava, enrolava assim, dobrava, enrolava, e a gente tomava antes de dormir. Pra dar uma soninha assim. E aí a gente via você falou, qual é a memória que vem? E viver essa memória, assim, dessa coisa de todo mundo tomar um chá. Todo mundo tomava, minha mãe, minha avó, todo mundo tomava um chá. Essa coisa de chá em casa foi bem forte. Assim. Gente, sério, eu começo. Quem mais quer compartilhar? Eu tenho compartilhar. Minha família sempre teve essa relação com as coisas, com a minha avó materna, viveu com a gente, isso com a minha avó. Eu sempre tive o hábito de fazer chá dela, tinha dor de cabeça, chá de hortelã. Mas tem uma memória para mim bem forte que é quando eu menstruei e sentia cólicas. Minha mãe pegava a ruga e fazia uma poção. A gente tinha um ritual para fazer essa poção, porque era um caneco de alumínio, e ali ela macerava e ela jogava um pouquinho de cachaça, tacava fogo e ela fazia uma reza, e aí dava para beber e passava. Foram algumas vezes que ela fez isso, eu nunca mais tive um cólica. E aí, depois minha irmã me ensinou, passou pelo mesmo lá, e minha avó tinha essa planos. Então, a gente perdeu isso ao longo do tempo, e eu tive um problema em casa, eu tive uma depressão muito forte, eu também tinha pensamentos suicidas, eu fui muito desesperada. E aí ela aparecia para mim, um dia ela falou assim, sério, isso não dizer. Porque ela falava isso mesmo, porque mas as minhas imagens dela fazendo banho,
buscar tomar, porque eu era presente nesse cálculo, eu sei muito bem dele, eu cresci muito tempo na frente de casa, minha avó dizia a gente de casa também. E aí com isso, isso voltou para a família, espirituais, essa relação, espiritualizar com as ervas. E aí eu entendo como esse processo, né? Eu entendo como descolonização, decolonialidade, desconstrução, como a gente vai perdendo todo o sistema que vai colocando para a gente no melhor automático, porque a autoridade vai falar de que é o médico. Muitas vezes você vai, ele prescreve você atualmente, você nem é a lua, que está batendo física, e aí a paciente vai dizer que ele precisa voltar para essa raiz, para esses hábitos, como esse que a Sibeli está contando, e isso a cura. E é uma cura que ela é familiar, que está recuperando, muito forte, o cheiro, o olhar para ela, o espírito dela, ela está presente o todo. E o ano passado, eu visitei o Osânia, estudar o Osânia, essa coisa, e é impressionante, os lugares que eu vou, está trazendo muito essa coisa nas ervas, muito forte, assim. Então, eu gostei muito semana passada, da leitura, para a gente ver tapete, esse processo, muito mais. A minha mãe, ela. Eu digo um pouco contato com a mãe dela, né? Porque minha mãe tinha 3 anos. E meu avô já tinha morrido antes e tal. Mas a minha mãe se criou no meio do mato. Assim. Eu falo que se criou porque ela sempre ficou naquele lugar de não ter um responsável por ela e as pessoas agiam como se estivesse fazendo favores. Então ela foi aprendendo coisas de olhar, de ver, de lembrar. E ela levou isso, ela cresceu no interior, né? Mas levou isso pra gente. Então a casa sempre teve muitas ervas, vasos de qualquer coisa, ela não plantava no chão mesmo, porque o espaço de terra é grande e tem muitos bichos, galinha, cachorro, pato, tinha tudo. E para tudo ela usava erva. O cachorro ficava meio assim, ela macerava membros do cachorro para galinha. No trato com a gente mesmo, a ideia do banho de assento, né? Então hoje quando eu vejo lá o pessoal vendendo a ginecologia natural, eu falo, meu mentira, eu aprendi isso mesmo. Eu aprendi isso com a outra mãe. E daí a erva para mim, esse cheiro de erva para mim é muito em casa, muito estar em casa. E daí minha mãe faleceu faz 5 anos. E durante a pandemia nasceu minha sobrinha, que foi a primeira neta a nascer depois que ela faleceu. E eu me fiquei como herança desse cuidado das plantas de casa. Né? As minhas tias sempre falam isso, é você que é responsável por isso aqui. E o que eu fazia sempre com essa minha sobrinha durante a pandemia, que é aquele tempo em casa, de andar com ela pelo quintal e a gente ia cheirando as flores. E apresentando para ela. E ela agora com 3 anos, ela tem essa coisa, tudo que ela vê, primeiro ela pega, ela cheira, depois ela estabelece contato. E ela tem essa relação com as flores, que eu aprendi com a minha mãe e acabei ensinando para elas. Isso. Mais alguém? Não tive essa vivência com os restritivo, né, com as mais velhas, enfim. Mas reencontrei esse contato com as velhas depois que iniciei. Né? São tratamentos diferentes, né? Eu falo que quando a gente se inicia, quando uma pessoa que ajuda, que vem de repente, né, de outro lugar já, tratamento, né? Não tem como a erva ou como qualquer outro alimento diante do sagrado, que seja grão, que seja, enfim, não ser
um tratamento. E a magia que uma folha faz na vida, né, nesse tratamento. Né? Gente, eu entendo que, óbvio, que na época que a gente não pode, né, não quer fazer na cabeça de uma pessoa, né, devido à sua sensibilidade, à sua sangue, enfim, ou àquele momento, mas é o tratamento que faz, de fato, o tratamento, né, com as ervas que cura, né, e que desperta. Então, é isso, é a magia da época. O que eu aprendi nos últimos anos também é que pessoas que se dispõem daquele dinheiro tão suave, né, para fazer aquele negócio, pessoas que não precisam, né, que não precisam, não tem condição. Mas tem pessoas que mesmo não têm condição, tiram o que de casa para fazer aquilo. Óbvio, porque a pessoa quer se cuidar do próprio dela, né, quer se curar daquele mal, ou a punição. E o que eu procuro sempre é, vamos começar assim, as ervas. Tem o seu suor, né, que você tem condição de dar, e você tem. Então vamos começar nesse caminho aqui. Como os mais velhos falam, né, que de repente nem precisa de uma passagem, não precisa de um botão de um outro passar nos olhos. Uma coisa dessa, que de repente seja um lugar. Então, é isso. A magia foi assim, no início de um tratamento com alguém na criança. E eu passo por essas mágicas sempre. A gente pode cuidar de viver com o sagrado. Então, o que eu quero dizer é que eu assisto muito a magia. Né? Pessoas assim, nossa, mas esse banho fez isso, esse banho fez aquilo, óbvio, né? Cada um com a sua oportunidade, cada um com a sua oportunidade. É isso, um bom banho, mesmo que na pesada, a gente pessoa com a intenção, né? Tem banho que a gente não pode levar nenhum. E a gente não consegue chegar até lá. Mas a gente pode já sinta a necessidade do outro e acaba aceitando. Possivelmente possível deixar. Sem folha não tem deixar. Isso a gente aprende. É bem interessante essa experiência. Na minha casa de infância sempre teve erva, né? Sempre teve essas coisas plantadas, alecrim, vaso, arruda. Embora minha mãe não fosse de terreiro, eu me iniciei a luta para essa experiência com folhas. Ela vem da infância porque vem, né? Uma mãe mineira, uma mãe do interior, é lógico que tinha toda essa experiência com folha, né? Banho, tinha uma tia que era benzedeira, que benzia de conjurado, benzia de todas essas coisas que a gente nem escuta mais falar hoje em dia, né? Então, ervas eu acho que ela faz parte, né? Essa experiência com folhas, né? Isso que a pessoa estava dizendo, né? A gente aprende muito depois quando vive esse espaço, um espaço sagrado, retoma. Na verdade, a gente fala que voltar, né, fazer esse caminho é um caminho de volta, né? E estar experimentando a fé no candomblé, né? Lógico que não estou falando especificamente disso, né? Mas o quanto isso é importante, o quanto a gente se revê nesse lugar também. Você fala, nossa, eu tenho uma história nesse lugar que não me foi contada. Né? Então, saber do tapete do Oxalá, que é do meu pai, né? E que o quanto ele é significativo, né? O bolo, né? O bolo que é uma erva do Oxalá, que eu tomei a vida inteira, no meu estômago, né? Que era um chá horrível, né? A gente pensava.
E assim, o quanto esse chá tem um significado, né, muita presença dessa erva é importante na nossa vida. O manjericão, que também é uma folha, né, de Oxalá também, a gente vai aprendendo a lidar e reconhecer, e é super importante para saber que as folhas não são boas para todo mundo, né? Existem folhas e folhas, né? Existem folhas que são quentes, né? Existem folhas que são os orixás mais do fogo, né, que a gente fala, e existem aquelas folhas para esfriar, né? Que dependendo do momento, dependendo do banho, dependendo da necessidade de cada pessoa, a gente vai aprendendo e vai. E o que eu acho mais bonito nessa história, que às vezes as pessoas não compartilham com a gente, é trocar esse saber, né? A gente vê, e aí assim, as mais velhas vão morrendo, e se elas não fazem esse tipo de coisa, né, que a sua mãe fez, né, que sua tia fez, a gente não segue. A minha tia se tornou evangélica, a benzedeira. Então, para arrancar dela um negócio, não, eu esqueci, não sei mais. Então, eu tenho que fazer todo domingo para ela me contar algum segredo. Porque, mentira, como é que é isso? Como é que é isso? E assim, a última, das minhas mais velhas, né, de casa. E se ela não me contar esses segredos, não vai ficar para ninguém mais. Então, folha é isso, né? Folha é a gente compartilhar, é algo que está presente na nossa vida, né? E como diz muitas vezes no meu babá, né? O médico de pobre muitas vezes é o babá-orixá, é a Ela-orixá, é onde você vai buscar um banho, onde você vai fazer uma magia, é uma caçá que vai te passar pelo corpo, e não, muitas vezes, algo muito mais majestoso, mas é uma caçá que às vezes vai te salvar de um momento, uma caçá, uma na cabeça, é que vai te salvar de um momento mais difícil. É isso que eu queria compartilhar. Mais alguém? As mais novas? Uma história. Tá? Minha avó, ela é indígena, né? Ela é indígena. E aí, eu tenho muitas lembranças de quando eu era criança, até agora, de quando eu chegava com alguma coisa, a minha avó sempre fazia um chá e colocava no colo dela, e batia churrasco assim na perna, ficava cantando pra ela. E eu sempre tenho essa lembrança da minha avó, assim, toda vez que eu chego na casa dela, eu falo, é um chá. E eu sempre contei essa lembrança de quando eu fui doente, ela sempre vai lá em casa, faz um chá. E é isso. E você sabe que folhas são essas? Que chá? Sim, de camomila. Mais alguém? Com licença, a Ana falou da avó, eu vou falar da avó Maria, que quando ia pentear no cabelo, trançava, aquelas puxadas bravas, até para eu acalmar, ela sempre dava uma puxada lateral. Minha mãe e minha tia, duas irmãs, foram filhas de santo do terreiro do Macai de Xangô. Então, as folhas e as ervas, a dona Miramar e a dona Alice eram quem cuidavam desse culto, as folhas para a família. Hoje tem lá no terreiro do Macai, hoje tem o Babapéricas, que está em Bororé, então tem as que continuam esse segmento e respeito à religião, e é quem cuida das coisas. E eu lembro que, quando pequena, eu tive que, entre aspas, se falar cobreiro, e aquilo estava se alastrando, né?
E a minha avó pegou galhos de arruda, fez um benzimento e ali aquilo cessou de se ampliar e soltar aquela água e aquilo secou. Então eu tenho assim, a hortelã e a arruda, eu tenho bem na memória de família por esses fatos. A hortelã como aquilo que acalma, eu gosto muito do perfume da hortelã. O alecrim, a ruda, a espada de São Jorge, folha de louro, todas essas coisas eu tenho essa lembrança. E em casa eu tenho alguma coisa. Atualmente, de vez em quando, pego a minha folhinha lá de manjericão, que virou uma árvore. Quem deu a folhinha para você? Vocês. Mais alguém? Bom, então vai. Vai? Não vai? Eu senti um. Não? Bom, vovó, eu tive bisavó, ela viveu até os 53 anos, então. Muitos chás preparados por ela, né? Depois a minha avó, depois a minha mãe, então até a minha vida adulta, meu filho conheceu a minha bisavó, meu filho conheceu a tataravó, né? Então, e mesmo assim, não colhi tudo que eu gostaria, né? Essa coisa, essa correria que a gente, né? Essa ânsia que a gente tem de colher as histórias, eu fiz até algumas entrevistas com a minha bisavó, mas não veio tudo, porque infelizmente eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, porque hoje eu penso, poxa, se eu tivesse perguntado isso, que aqui, né? E a alecrim teve sempre muito presente tanto na culinária, né, quanto nos chás. Eu também fui uma criança benzida, né, com a dona Zélia e depois a dona Francisca me benzeu, e a dona Zélia veio a falecer, mas a dona Francisca ainda benzeu e aqui, né, e que infelizmente elas também nenhum dos seus e das suas herdaram, né, essa sabedoria, né, esse axé, essa tecnologia, enfim, essa coisa imensa que é benzer, né? E hoje eu não sei, gente, eu não conheço nenhum, infelizmente, eu não conheço nenhuma benzedeira. O ano passado, o ano retrasado agora no período da pandemia, eu vi um curso de benzedeiras. Lá na função é o lugar que mais tem benzedeira. Mas, por conta da questão da evangelização, as benzedeiras, a família evangélica adora benzedeiras muito pedir para que muitas pessoas escutando essas histórias sobrenaturais, para que elas possam passar para a família, porque eu lanço em Barulhos, foi feito uma mais benzedeiras. Eu sou de Diadema, e ali em Diadema eu não conheço mais ninguém. E vi esse curso primeiro com um olhar super problemático, gente, como assim, curso, né? Benzedeiras. Depois eu pensei, falei, mas será que se ninguém se propor a ensinar, será que vai em algum momento não ter mais benzedeiras? Pensei eu, né? Mas agora olha aí, gente, né? Mas eu ensinar, eu até entendo, mas benzer é uma coisa espiritual. Exato. Porque você pode falar a reza que está ali, mas se você não souber o caminho que vai. Exato. A mesma coisa é fazer bola. A gente pode saber todas as bolas que tem que fazer. Se você não souber, vai fazer. É isso, né? E aí, o alecrim, então, né, que esteve tão presente, hoje é a erva que eu mais utilizo. Né? O alecrim, ela é considerada a erva da alegria, né? Ela é boa para combater depressão. E, inclusive, numa dessas vivências, uma aluna compartilhou, ela falou assim, nossa, eu achei que era uma coisa supersticiosa. Você vê como é que os nossos conhecimentos, eles passam a ser tratados, né? Como uma superstição. E ela falou, nossa, eu achei que era uma superstição, porque minha sogra colocava embaixo do travesseiro do meu namorado alecrim. E aí eu achava que superstição, mas agora você está falando, faz todo sentido. Que era para ele acordar feliz, que era para ele estar feliz,
disse que era para sair da melancolia, que era um lugar que ele caía. Então, as nossas sabedorias, elas precisam ser firmadas com conhecimento, e esse conhecimento, a indústria farmacêutica, ela bebe daqui também, né? Então, assim, falar sobre ervas medicinais e o sangue é um assunto tão amplo, extenso, que a gente pode trazer de forma política essa conversa, esse diálogo sobre a indústria farmacêutica, né? Eles também vão lá e aí a gente vai descobrir que tem pé de anador, pé de novalgina, são folhas, né? E aí depois a gente só vai descobrir se alguém um dia passar pela nossa vida, ou alguém da nossa família, enfim, vai ensinar. Porque, assim, quando eu descobri na adolescência que a anador era uma folha, né? Depois a novalgina é uma folha, né? É bom chegar em bom. Limpa, calma. Bom, vamos pegar esse texto, né? Eu também fui criada com minha bisavó, que ela era bem verdadeira, uma pessoa que não tinha contato com talheres, tinha muito conhecimento das coisas. Meu tataravô era acontecer, e eu cresci com isso, né? 7 anos, 8 anos, eu minha mãe sentia dor e falava, vai lá buscar tal folha. Aí eu ia, estudando, veio no mato, buscar as folhas para fazer o chá para ela tomar. Só eu, ela só pedia para mim, os irmãos mais velhos do mundo. Enfim, com isso fui conhecendo as folhas, vi muito minha avó amassar flor, pegar folha, macerar na boca, colocar para ferida, bicheira, ela benzia, ela pisava, mas era religiosa, entendeu? Tipo, e eu e ela tem uma parada ancestral bem forte, assim, ela era gatinhosa, e eu não falava nada, mas eu brilhava muito, muito. E eu lembrei muita coisa dela. Minha mãe, como boa filha do Xu, minha mãe ficou remédio da indústria farmacêutica por 40 anos, com a depressão. Isso foi muito. Eu acho que mais depressão que a mãe teve que tomar remédio. Ela foi criada sem remédio, só nas coisas, só nas ervas. A gente tomava, né? Eu tenho uma mão boa para andar e ela sempre tinha as folhas do carro, né? Então, quando esse pertencimento, esse conhecimento ancestral, esse encontro dos povos indígenas, dos povos originários com os africanos, que um passou por esse do outro, né? A África não conseguiu fazer isso, os muitos muitos filhos foram adaptados no Brasil, né? E aceitos, por quê? Porque não somos nós, né? O poder da ciência, da medicina, das folhas, né? E isso é muito importante, né? E essa memória, né? E eu falo para vocês, eu estou dentro da ciência, né? Eu vou rodando, eu vou lá, eu estou dançando, eu ia no meio do mar, sem ir, pegar uma folha, não precisa se pegar a folha de noite. Cheiro, textura, você tinha que saber que para quebrar a luz emprestada, deixa eu usar uma. Então a gente aprendia a enxergar com a luz da lua. Enfim, e eu ganhei, eu recebi esse legado com muita. Né? Eu tenho de novo vencer, tenho o meu jeito próprio, né? Mas esse legado, Lisa e da minha mãe também, eu recebi muita coisa. E eu falo para minhas irmãs, a parte das folhas, tipo, na questão das folhas, eu vou comigo. Mas ela ensinou muitas coisas para minhas irmãs que tiveram filhos. Sabe? Quebra isso assim, faz isso assim, tira pedacinho, entendeu bem? Eu falei, vocês não querem? Eu pai e filho, mas agora eu estava fora, né? Eu falei, vocês vão testar isso, Zé, você. E aí? Isso é um conhecimento que a gente não vai ter em lugar nenhum. A não ser que a gente conheça alguém que tem, a avó, a mãe que sabe fazer. Então, é muita sabedoria que a os povos originários e os povos africanos são muitas sabedorias, né? Eu costumo dizer assim que às vezes a gente pega uma folha, pode ser fria, pode ser quente, né? E aí ela tem horário para a gente comer.
que você pode pegar a folha, o que você, na sua linguagem, né, vou deixar só, mas como é que você tira uma folha? Ela está viva, você vai tirar ela. O que te fala para arrancar essa folha? Fez uma faca, você tira com a mão, né? Esses detalhes, né? E uma das folhas de chá, eu vou dizer que todas foram muito presentes na minha vida, né? Mas a minha pista estava muito um capim santo, que vocês conhecem muito pela cidreira também. Essa erva cidreira é aquela que é mais áspera, né? Que é o que eu vou falar, né? Que eu falava. Então ela usava muito capim santo. Muita coisa. E o abacaxi hoje eu não entendo por ela, eu entendo por ela. Por que o abacaxi hoje no momento não pode ser usado? E a fonte dele tem. Ele está caçando o seu fundo, a sua coroa. Enfim. Então são legados e quem tem vó ainda, né, tem vô, tem que perguntar. Eu fui ligada com minha mãe na pista contando história. E as histórias não eram inventadas, né? Eram histórias de conhecimento, de sabedoria de vida, do que eles viveram, do que eles passaram, do que eles aprenderam com isso. Então, assim, minha mãe não estudou então, esse conhecimento oral dela, dos velhos, foi como ela criou a gente, assim, eu agradeço muito. A ela e a meus avós, meus ancestrais, eu estava lavando o terceiro pesado, filho direto de que, tipo, fazia as pessoas dormir. Minha mãe sempre falava assim, né? Tipo, eu usava um negócio assim, minha mãe falava que as pessoas procuravam ele, sei lá, mesmo, né? Tipo, a polícia está atrás. Aí ia pra casa dele e mandava sentar no topo. A pessoa sumia, né? Os caras não viam ele, então assim, né? Aí você vai resgatando, você vai entendendo a sua espiritualidade, você vai entendendo que é isso mesmo, sem folha, não existimos, sem a questão medicinal, né? Perante a espiritualidade, dizer espiritualidade, cada um, cabeça, cada um de vocês, enfim, mas a força que essas folhas têm e o poder que o capitalismo e o colonialismo têm sobre elas hoje em dia, que nos matam a cada dia. É importante a gente voltar a tomar chá, voltar a beber, né? Porque é isso. Você toma muito depressivo. E sai daqui. Então, por isso que eu vejo minha mãe num sentido assim, porque ela não caberia nesse lugar. E ela conheceu mais ainda, pensando mais ainda por ela saber que você deixa como é forte. Os indígenas naquela época, mas os africanos. E tem uma questão política muito forte também dos povos negros e indígenas. Depois vocês podem se aprofundar no momento que é importante, que é justamente eu vou correr o risco de morrer, mas eu preciso experimentar essa fruta ou essa folha, porque senão eles vão me matar. Nas folhas, no lombo, né? Enfim, tem muita coisa chamada de anotina. E é isso. Sou uma brasileira também, mas tenho meu caminho de pensamento. E digo que o mais difícil é você usar o seu mais velho. Obrigada, gente. Bom, gente, se ninguém mais quiser compartilhar, a gente já vai ver caminhando. Então, assim, dos tecidos, as unidades, a martinha, as folhas, porque a gente, desde o nosso primeiro ensaio, a gente vem trabalhando a energia do Ilu já, né? Mas desde o nosso primeiro ensaio, entre nós, entre todas nós, né, a gente vem trabalhando a melhor das energias, para que a gente siga o processo bonito. Né? A gente está falando sobre família, afinal de contas. Né? Então tem tudo a ver a gente resgatar essas memórias familiares. Né? E espero que esse momento, essa vivência também incite a gente a buscar, colher as histórias, dialogar com os mais velhos, que muitas vezes a gente não tem tempo, está distante,
Então, talvez seja um momento para ir resgatar histórias e, através das ervas, né, medicinais, através da nossa medicina propriamente dita, que a gente pode resgatar isso. Dito isso, tudo que a gente vai preparar, folha, tudo que a gente vai preparar, seja o chá, o beverage, o xarope, o banho, tudo isso envolve energia. E envolve a melhor das energias, né? Então, quando você chega na casa da sua avó, por exemplo, ela te oferece um chá, ela está te oferecendo amor, ela está te oferecendo o melhor. E assim é com todas nós, né? Quando eu preparo um chá para o meu filho, para que ele melhore, né? Como eu agora estou ensinando para ele preparar os chás dele à distância, né? Para que ele possa também tomar os chás e melhorar ali e aprender sozinho, é sempre no máximo de cuidado e autocuidado que a gente vai fazer isso. Então eu vou pedir para que vocês escolham cada uma o que quiser, né? Gostaria de ter mais diversidade, mas entenda mais como uma simbologia e coloque a energia de vocês e a gente vai macerar. Então, quem já fez já sabe. E aí pode misturar. E aí com você mesma, vai ali pensando, a gente vai trazer a melhor das energias, aquilo que a gente quer dar e aquilo que a gente quer receber do Iorubá dentro do nosso processo. Né? Poderia ser uma coisa para a gente, individual, né? Às vezes é. Mas a gente está falando sobre família, afinal de contas, a gente está falando sobre cuidar do outro, cuidar da outra. E tantas aqui, né, trouxeram seus familiares para dentro do Iorubá esse ano. Então, vou pedir para que vocês se aproximem desse livro. Escolham o que quiser. Olha o que pode escolher o que está acontecido. Pode chegar na partinha. Vem do lado de casa, uma, vem da cabeça do mundo. E aí a gente vai macerar. E aí, sem conversar, jogando com vocês, seus ancestrais, o que esse sumo vai te dar dentro desse processo? O que esse sumo vai dar nesse processo? Se quiser fechar o olho, você mesmo. Os altares que estão com água, porque depois a gente vai depositar. Quem quiser. Esse sumo dentro dessa água. E a gente vai misturar as nossas energias. E a gente está falando de um processo coletivo. Como é que é a responsabilidade trazer o melhor das energias para dentro de um processo de trabalho coletivo.
Bom dia, gente. Ótimo domingo, né? Todo mundo está nas suas casas, né? Depois eu saio daqui. Eu vim aqui para trocar um pouco com vocês e vou começar falando das ferramentas. Como é o nome? Vida dele, sério. Pensa. Fala, mulher, você pode fora. Para se olhar e ver o que traz. Você consegue mirar sem ter que se virar. É uma ferramenta estratégica. Você não precisa olhar para trás. Você vai sempre de frente, olhando para trás. O que mais? Ou ao contrário, para você espelhar, né, se proteger daquilo que pode vir de frente para você. Saber ouvir. E o bebê é de quem exatamente? Você sabe? Quem foi que criou o bebê? Você sabe? O Xu. E ele foi feito de que material? A gente está vendo aqui no estético. Né? Naquela época não existia. Né? Como ele foi feito? Vocês sabem? Em África eles eram como se fosse leque, não é isso? Quem usou? Quem usou o leque? Então o que o Xu faz? O Xu faz. O Xu, estrategicamente, é esse leque. Eu não usava. Coloca algo, não sei o que é, algo que espelhasse, para ela poder olhar os inimigos dela, quem está atrás, para ela poder, e ela é super, né? Estrategista, então assim, todos vão pensar que ela está olhando para ela, a beleza dela, que infelizmente ficou no Brasil, essa que se herdou mais. Mas, na verdade, ela estava querendo saber quem está atrás dela. Né? Então, óbvio que ela vai fazer aqui, ela vai ter aqui, quem está ali, ela vai girar. Né? Então, mas ela não está olhando exatamente porque as águas são os espelhos. Então, ela sabia da beleza dela. Ela não precisava. E óbvio que a dança dela, essa dança especificamente, é uma dança estratégica no sentido de que aí ela usa o que? O que ela tem de melhor, o charme, a beleza, então ela traz para a dança das águas, né? Mas ele é muito específico, ele é muito para esse momento, não é o tempo inteiro que eu estudo dança também, e nem que ele já dança com uma bebê, nem na dança ele já não dança com bebê, apesar de os filhos terem o seu impacto, mas toda a ferramenta que é usada para o orixá, a gente precisa, eu vou falar de cada um, tá? A gente precisa entender que ela não fica o tempo inteiro. É uma ferramenta de estratégica. Então ela não vai ficar o tempo inteiro com essa ferramenta, ela vai fazer em algum momento. E muitas das vezes a gente não quer entender. Por quê? Porque ali ela não tem inimigo. Entende? Então ela vai dançar sem o bebê, ela dobra.
ela vai querer o quê? A gente pega a saia, né? Para fazer as águas, ela vai, né, fazer esse movimento com a mão. Então, assim, isso, principalmente falando das rebadas, aquelas costuras, já que traz um pouco essa relação com o pé, precisa-se muito saber que momento sai para aquilo sai. Não todo o tempo. E a gente vai depois aprofundar um pouco mais em relação a isso. Aqui, né, esse aqui, o espiritual do Oxumani, o amarelo também, é o mesmo significado. Tá? Então, nem dentro do terreiro, nem no fundamento, o orixá não fica no seu fundamento o tempo todo. É um estudo mais aprofundado, crítico, político, no sentido de como foi constituído o Oxumani da Nova, né, como nasce o primeiro Iaô, e as estratégias que ela usou para fundamentar alguns elementais, alguns elementos. Vamos pegar. Vamos lá, o chão. Bora. O que representa isso aí? Pensaram em você? Vamos falando, gente. Ninguém não vai pensar aqui, não. A gente está trocando, tá? Eu não sou trocando para nunca serei. Bom, acho que a ideologia de Xangô tem esse muito forte da justiça, né? Como sempre se diz, a gente pode pedir justiça de misericórdia, ele decide, ele sabe se ele está certo, se ele está. Eu acho que a ideologia de Xangô tem a ferramenta de Xangô tem energia de cortar os dois lados, e aí ele decide do lado que ele vai cortar. Também tem essa energia do uso da guerra também, né? Xangô também guerrear, tem esse poder, mas acho que a maior diferencial para mim, pelo que eu leio isso, um pouco que eu sei, é esse lugar desse elemento da justiça. Acho que tem uma similaridade com a balança, por exemplo, sabe? Acho que a gente fala para comparar essa balança que tem o equilíbrio também do Xangô, mas acho que hoje tem esse lugar, assim. E por isso que quando eu penso, quando eu danço, quando eu já li, não dá pra gente pensar, por exemplo, em dançar com o Oxê, chegou pra baixo, sabe? Saber como se fosse algo muito leve, porque claro que aí é leve, mas assim, tem que ter essa energia dessa força, né? Quando não posso usar o braço esticado assim, porque eu acho um Oxê de metal, eu não ia conseguir fazer isso, tem que estar sempre aqui, eu tô segurando, então, em esse ponto, porque eu acho que quando a ferramenta é a continuidade do meu braço, eu estou segurando uma coisa, então se eu estou assim, baixando forte, não posso ficar com o braço assim, posso passar assim, até com o chumbo, ou para imaginar a energia das águas, eu não posso dançar com uma coisa mais leve, esse tom mais com maior força. Acho isso. Mais alguém? Dê o que vocês entendem hoje. Vocês falam que vocês entendem hoje. Eu sinto o Oxê, né, organizado também. O Oxê é um instrumento, uma ferramenta do orixá que traz potência. Eu vejo o Oxê, né, essa sabedoria, né? Mostra ali que é um orixá forte, um orixá potente, é um orixá muito ligado à vida, né? Tanto que a gente usa o fio de Xangô, mesmo não sendo de Xangô, quando vai no hospital, quando a gente vai no cemitério, porque Xangô é vida, né? Xangô é alegria, né? Então, dizem que ele tem medo, né, da morte, mas não é essa a verdade. A verdade é que ele ama a vida, né? E o Oxê, ele traz essa representação também. Não é só de luta, mas é uma potência de amor à vida. Ok? Ele respeita a morte, né? A essa coisa, né? Mas como que então o filho de Xangô vai poder pedir a misericórdia do grupo, porque ele entender como funciona isso? Então é um respeito a ele ama a vida e respeita a morte.
pede justiça de novo, a gente pede misericórdia, não estou falando dos Deus, não peço justiça, né? Justamente por essa lâmina aí que roda os dois lados, nem sempre a gente está certo, né? Então, essa é a injustiça na minha frente. E aí vocês colocam esse lugar de possibilidade, pode com justiça. Meninas novas, você vai falar alguma coisa? Meninas acham? Não, o que você sente quando você está no coração? Então, força, lembrando que Moshe em África foi pedra, né? Tom, de maneira mais próxima, voltada, porque a pedra ela traz um corte também, né? Então, assim, também é pesado, né? É pesado, não é um... E essa ligação com os elementos da natureza, o trovão, raio, né? O encontro do trovão com o raio, né? Essa coisa, né? Que a gente só aprende na escola, essa coisa Tora, né? Tora no meio do trovão. O que Tora é? Então, assim, se a gente pensar que Xangô carregava esse mochila, tinha uma 20 pedras, uma água que bordas, carregando a sua força, né? Porque a gente precisa sempre lembrar que a ferramenta ela traz algo desse encantamento, dessa passagem, né? Dos orixás que tiveram contato direto com a terra, que foram divinizados pelos seus povos, pelos soldados do povo, e daqueles que, né, vieram do Orum ou que estão no Orum e não chegaram aqui e que fazem esse comando todo com a gente. Sempre lembrar que também que o principal animal de Xangô é dado às batalhas. Então, assim, Xangô não tem medo da morte. É isso, ele respeita a morte. Ele faz parte do mundo da morte. As pessoas, elas confundem um pouco, né, esses lugares. Porque aí a gente vai caindo numa questão cristã, né, vai caindo para o outro lado. Não, a gente tem que pensar em África, a gente tem que pensar na ancestralidade com aquilo. Senão a gente vai cristianizando, sabe? Tipo, a questão cristã ela vai tomando conta. Tanto o filho chegou pode soltar, o filho chegou passa mal, o filho chegou. Tem pessoas que comia Tidelodô, que é um Xangô, né, um Obá tiano, um Obá sanitário, tipo, ela não se sente bem, entendeu? Mas não quer dizer que o filho de Xangô não pode, tipo, tem questões no cemitério. Isso são coisas lendas que vão, infelizmente, elas vão ficando. Enfim, só para a gente entender que a ferramenta, ela é um símbolo. Mas ela não quer dizer que ela representa exatamente o orixá. É algo quase como eu humanamente tenho que meu tambor. Entende? Meu tambor é minha ferramenta. É a música, mas eu estou falando de material, matéria. O tambor, para mim, ele é uma ferramenta, assim como o Moshe é uma ferramenta do Xangô. É dali que eu tiro força, é dali que eu recebo força, mas não é o tempo todo que eu estou contando. Entende? É neste lugar que eu quero que vocês pensem sobre a ferramenta. Não preciso estar com o meu tambor o tempo inteiro, mas ele faz parte de mim, ele me fortalece. Ele diz quem eu sou, Adriana Maria, filha de Ogum. Ele me diz de onde eu tiro a minha força, ele que me alimenta. Então, às vezes você não está usando ferramenta, mas você tem ela lá, você vai lá, olha para ela. Ela não está dançando, mas ela pode, se você for desse, mesmo se você não for de Xangô, mas você dança para Xangô, você traz essa energia, é óbvio que Xangô vai te dar. Então a gente precisa entender que momento que a gente, no movimento, a gente está com ela, que momento a gente não está, e por quê. Mas a gente tem essas adagas todas, aquela ali é de Obá, e as duas de Ogum, e as duas de Ogum.
gente não tem bichinho, entendeu? Vocês podem, a gente pode botar. Como que chama? Não é uma espada assim, né? Uma daga? O que representa isso? Essa aí, tá? Pode descer. O que mais? Eu acho que na corporeidade, assim, a gente pensa em corporeidade, até a Vera Passa ela diz a simbologia dos orixás, né? Então ela fala de simbologia da perspectiva do corpo. E acho que um elemento, pensando no elemento cinematográfico da Rosário Corporeidade de Barra, por exemplo, mulher rei, assim, essa pessoa que lidera o exército, que vai para frente, tem uma força, um tom, assim, né? Mas também tem o seu feminino, então, por exemplo, sei lá, pensando nesse filme, você vê mulheres bonitas, porque isso é uma questão, né? Isso é uma questão forte, principalmente com mulher preta, porque vai ser forte, vai ser bonita, né, pra gente. Então, é meio doido isso. Como assim, você é forte, você é meio vaidosa, linda, ou é uma coisa ou outra. Você não pode ser só isso, a gente é um monte de coisa, né? Então, por exemplo, isso fica bonito, assim. Então, pensando um pouco na vaiola, né, vai ser outra, viu? Estou falando dela, aquela mulher que dançava cabelos, colocava blusas. Os outros esportes também eram elegantes, uma beleza dessa estética, mas também tinha uma força de estratégia de guerra. Né? Ela vai para frente, ela é ideia, ela é cabeça. Que eu acho também, que quando a gente pensa das Iabás, a gente pensa um pouco nessa coisa que você falou do cristianismo, a gente fica muito no estereótipo. Né? E aí, se o cara coloca no você é vaidosa, você deve ser Deus. Nossa, tem um cabelão, você deve ser Iemanjá. Nossa, você briga, né? Você é dançante. Então, às vezes vão ensinar coisas assim, que rola no lugar, mas a gente tem que tomar um cuidado nisso, porque isso é um papel político para a nossa vida, né? E eu acho que as Iabás tem muito esse lugar um pouco rotulado, assim. Então, falando, por exemplo, de Iabás, sempre tem a narrativa tórrida dela, da vida dela com Oxum. E essa é uma história, e os Itãs, claro, com todo respeito, para mim, tem um filosófico ali, não é essa coisa literal. A menina deixou o mundo na beira do mar, nossa, como é lindo. Não, tem uma narrativa filosófica, sim. E aí, pensando um pouco em Iabá, pra mim é isso, assim. Essa liderança, a pessoa que cabeça em guerra, que é um puxador. E quando você segurou nessa postura, inclusive, né, o que veio de Iabá, né? A gente tem que tomar muito cuidado quando fala isso, masculino e feminino. Não é disso que a gente está falando, de ser homem ou de ser mulher. Nós estamos falando de forças diferenciadas. A Adriana, nós somos de o nosso pai, o nosso orixás, são orixás, diriam, masculinos, né? O Wim, o Xavier, mas eu sou uma mulher. Então, o que eu tenho é a essência, né, desse orixá. Então, quando a gente conheceu lá, eu acho que é muito bacana mesmo falar dessa questão do estereótipo, né? Quando a gente fala na Iemanjá, que abandonou a filha com Chagas, aquilo não foi abandonar a filha com Chagas, aquilo foi uma mãe que viu que não tinha condições de cuidar daquele seu filho e entregou para Iemanjá, para que Iemanjá fizesse o trabalho. Né? Então, quem somos nós para julgar tantas mães, tantas mulheres que fizeram isso às vezes com seus filhos? Né? Então, é desse lugar africano, afro-brasileiragem, né? Que a gente deve olhar. É a nossa visão cristã que faz olhar para uma Iabá e falar, ela é feminina, ela é masculina, ou ela é. Então, esse cuidado precisa ser tomado, né? E tem uma coisa que eu também gosto muito de falar no relacionado ao bar, é que o Ocidente traz muito que beleza e juventude, né? O Ocidente trabalha muito a beleza e a juventude caminham juntas. Beleza, eu falo que a gente dizer que o bar feia. E velha. Porque ela é mais velha. É feia e velha. Então, por isso é feia, né? E aí, esse contexto todo dessa sabedoria, dessa liderança, dessa mulher gay que está à frente, né? É criado, né? Realmente, assim, como a gente é capaz de desconstruir, se a gente toma as nossas histórias, os encantos dos orixás, a gente desconstrói tantas coisas que o Ocidente nos impõe, né? Essa ferramenta tem
Saia. Muito. Ela e os. Porque ela é a mulher guerreira. É tipo isso mesmo. Espada, facão, cintura. Entendeu? Ela abdicou de muitas coisas para proteger as mulheres, para dar força para as mulheres. É tipo isso. É mesmo. Seu clã, sabe? Assim, tipo, mesma coisa. As pessoas, eu não derrotou lá. Não derrotou lá. Ela venceu. Trapaceou lá, porque ele sabia que ele ia perder. Eles sabiam que a inteligência da mulher ia além. Então, assim, a gente precisa entender, assim, eu não vou ter terrível. Não, a gente está falando, né? Tá tudo bem, mas assim, aí é que tá a força de jogar na daga dela, que eu acho que nem razoável na daga, facão tem espada mesmo, entendeu? No sentido que ela é uma mulher que ficou lá no Estado que, né? Ela foi a. Só rapidamente, as pessoas pedem um amor, paixão ao Júlia. O amor verdadeiro é o lar dos trajes, é a face da amor dos trajes. Ela, unicamente, o que aconteceu, ela foi viver e lutar pelas mulheres, pela força das mulheres, pelas crianças. E seu escudo também, ela carrega um escudo super bonito, né? E a mulher representa os seus entender para poder fazer. Então, assim, algumas ferramentas, elas vão estar muito presentes. Essa Yadá, esse Yadá, esse Orixá. Outras são signos. Assim como a gente não tem aqui, né? Eu vou falar de Ogum também, usa muito. Mas não só para cortar cabeças. Vamos lá, facão de Ogum. Fala. Bora. Eu vou tirar, gente. Entendeu? Por que isso? Por que essa ferramenta é tão importante para ele? E se defende de quem? E essa data foi feita por quê? Fale! Foi mesmo. Imagina a força dessa data. Verdade? Fazer para todos, né? Enfim. Muito sangue, né? As pessoas às vezes pedem o direito injusto para Xangô, mas o direito injusto a gente tem que falar. Xangô vem da justiça. O direito injusto, entendeu? É aquele que é o justiceiro. Xangô vem da justiça. Ele é o justiceiro. E com isso, ele é do caminho, chegando aqui, então isso é muito importante. Todo o movimento dele já tem caminho. Lua, Exu, entendeu? Quando ele vai fazer isso aqui, então a gente está falando de mato baixo, mato alto, então tem muita importância o fator, muita importância, mas ela é muito forte. Por isso que eu vou ter você faz poucos, porque não é qualquer pessoa que pode carregar esse fator. Tem muita história. Quando eu carrego ela, eu tenho que estar inteira. Quando eu vou fazer um movimento com ela, eu quero ficar perfeito. Meu corpo tem que estar a extensão, meu braço é a extensão dela. Então eu posso. Tem que ser preciso, não precisa. Porque tem muita história. Até o momento que ele usar qualquer coisa com ele. Mas o que ele fez para abrir até se tragar? Aquilo que fez para ele derrotar o direito justo. Então tem muita força você ser tragado, você reconhecer que
por uma fraqueza sua você foi injusto, isso é para poucos. As pessoas têm mania de falar de orgulho, só que ninguém que orgulho eu vou deixar que, para mim, que mais é ter amorosidade, amor pelo próximo. No sentido de que ele tirou a sua própria vida, porque. E todo mundo entendeu também, porque o cara ficou assim, quanto tempo na guerra, volta com forma, é rei, né? Ele é rei. Aí ele chega. Você acha que ele ia entrar pelo dia dos Cristo? Ninguém falou com ele. Então imagina a dor que ele sentiu tão louco de fome, não sei o quê, e que mata os seus, aqueles que ele estava cuidando. Então assim, lembra que eu falei de sabedoria ontem? Você não estava? Isso é sabedoria. É isso que eu vou deixar, é isso que nossas empresas ensinam para a gente a partir, às vezes, de um elemento como esse, de uma ferramenta. A gente só obtém sabedoria quando a gente olha para aquilo que a gente fez que não foi bom, quando você reconhece algo que não foi bom. A partir daquele momento, ele ganhou o direito do quê? Do quê? Ganhou o direito do quê? Rei como divindade para cuidar da gente espiritualmente, mas está tudo espiritualmente. Então, assim, tudo, voltando, a gente precisa voltar aqui nesses elementos que super, né? Pensando na questão do carnaval, a gente cai na questão carnavalesca, eu tenho que falar disso, né? E pensando que a gente vai cair aonde? Sempre no secretismo, achando uma desculpa, uma coisa, não é, gente? Não é. Todo mundo vocês ouviram alguém falar assim, as pessoas, eu sou de orgulho, eu nunca briguei com ninguém, nunca fui porrada com ninguém. Por quê? Eu sou mulher? Eu conheço pessoas, homens de orgulho na minha casa, que tem, entendeu? São pessoas. E aí fala, por que você não precisa de orgulho? Gente, porque tem que ser de orgulho, tem que ser uma pessoa que rara, todo mundo. Isso também, eu estou falando disso porque isso deixa. Aqui tem um lugar de resistência, tem um lugar de muito sangue, que alguns sofriam muito com isso também, entendeu? Porque no meio deles, ele sabia que tinha gente lutando contra ele, mas não tinha um coração bom, entendeu? Então assim, a gente precisa pensar em tudo como extensão da gente. A gente tem hospital, a gente tem ferro no corpo, a gente tem água no corpo, né? A gente falar dessa coisa elementar, então se eu danço para o Oxum, que cachoeira é essa? Porque todas as chuvas não são iguais, somos diferentes, então a cachoeira pode ser fervorosa, meu rio pode ser, e a terra pode ser uma coisa mais tranquila. Ontem eu estava conversando com as ensaios, e aí a gente falou da curiosidade de ver a sua chuva. Eu sonhei de olhar assim. E aí eu falei, isso né, quem não conhece, porque as pessoas muito confundem a energia da Oxum com a Oiá. Nossa, mas Oiá, essa Oxum é muito velha, né? E ela veio e falou que eu não consigo nem me dar o rosto dela, a roupa dela, mas de tanto carinho velho, isso aqui. As pessoas falam, nossa, mas a sua Oiá é brava, né? Não, é Oxum. E a Oiá, ela vem uma outra, né? Vem com o suave, né? Que espera justamente o contrário da Oiá, né? Porque tem mensagem, torrar, tem música. E a Oxum, ela vem justamente nessa outra energia brava, guerreira, né? Outra, na situação, né? Oxum é feiticeira, né? A Oxum que encantou os fãs. Essas três, ó. Vamos lá. Ó. Princípios de tudo. Como é o nome? Todo mundo sabia? Então vamos falar um pouco dele. O que significa isso aqui? E quando vocês estão dançando, eu sei que o pessoal dança, mas não é só quem sabe, né? É princípio de tudo, fala,
Deixou assim, não tem muita coisa que falar, não sei tudo, né? Tudo, afetividade, eu falo com representatividade dessa afetividade, que tem muita ligação com os outros, né? Enfim, a cabaça, né? A gente sabe que serve a cabaça, né? Os búzios. Seria um mensageiro, este pode tudo. Né? Então a gente traz aqui, traz um pouco, traz aí, a gente vai falar do mundo, a gente vai falar do estilo, a gente vai falar de orgulho, a gente vai falar como de lá eles chegam aqui e quais são as estratégias que eles junto com o já constituíram. Então tem muitas entendimento e muita força, muita fertilidade. E quando nós falamos de fertilidade, porque traz o falo, né, é muito forte isso, mas assim não quer dizer que é só fertilidade masculina, né? Tanto é que o trocadilho dele busca justamente esse equilíbrio, né? Então eu sei que a nossa mudança assim, é responsabilidade dela, mas é importante todo mundo saber, né, quando pegar um lote de eixo para lançar, ou depois de segurar, sempre entender que você está pegando o princípio de tudo aquele que começa tudo, aquele que é o primeiro, aquele que leva a mensagem, aquele que sem ele a gente não tem comunicação com o nosso ancestral, com o nosso orixá. Então, assim, é leveza, é potência, é agilidade, é risada, é brincadeira, é trapacear, né, no sentido não assim, vou trapacear você porque eu sou mal. Eu vou trapacear você porque assim você está ligeiro, esperto, ligado. E uma coisa bacana que tem para falar de Exu também, porque esquenta absurdamente. Fala, Yansan não é. O calor mais quente que tem é dançar falando. Se você dançar falando mesmo, você vai, tipo, o seu corpo esquenta, demais, gente. Tô falando da rima mais velha. Você ficar lá abaixado, entendeu? Até ela levantar, né? Fazer a dança. Mas tem muita dança abaixada. Tem muita dança de movimento no chão. E a galera sai falando, olhado, dançando o quê? 3 minutos. 3 minutos. Então, assim, é uma reparto que traz uma função muito grande. Todos eles, né? Porque se a gente pensar na gente, o calor, o ferro, o sangue, a água, enfim, a gente tem regiões no corpo da gente que são comandadas por essas energias, né? Glândula pineal, passar pelo cérebro, manjar, né? Quais são os membros dos braços, pernas, coluna, joelho, enfim, tem todos, tudo que a gente tem no corpo, tem a gente vive no chão, a gente tem todos os elementos, então a gente precisa acionar essas energias do nosso corpo primeiro e entender que é isso. Eu vou dançar com o sangue, entendeu? A folha tem água, a folha tem sem água. Né? E a gente não observa também. Então, assim, como é que, quando as meninas trouxerem, falar, como é que vocês podem entender isso? Eu, esse ano, vou dançar pré-uá. Esse ano, tá? Né? Ver, saber sobre ela, mas aí é que dá mais que a questão alimentar. Quais são os elementos? O que eu tenho de pré-uá? Né? Para que eu traga nesse movimento, para que eu traga nessa dança, né? Eu sempre vejo que as pessoas vão sempre naquela mesma situação. Tem que ter aprofundamento, né? Tem que ter aprofundamento. Falando de lá, mas no sentido assim, não só das mães, no individual. Eu sou do santo, eu sou do orixá, não é porque você tem uma coisa que tem no corpo, entendeu? Você tem água, você tem ferro, você tem tudo que a gente
energia no corpo, e aí a gente precisa acionar isso. São as energias da natureza. Mobilidade. Que elemento lá pede o ar? O que é essa energia? O que ela traz? O que ela tem de elemento? O que é esse corpo? O que ele tem de elemento? Vocês não podem ficar também dependendo só das coordenadoras. Elas são o caminho para vocês, né, de trazer coisas para vocês. Mas o corpo da gente, ele precisa reconhecer. Eu preciso conhecer o corpo dela, eu preciso conhecer dela, eu preciso saber quais são esses corpos e corpos que estão comigo para trocar essas energias. Para fazer com que, mesmo eu dançando com um, eu tenho o meu plano dançando comigo. Eu estou ali na frente, né, representando o Ogum, mas o Ogum não é ninguém sem os seus, sem os seus. Então, esses corpos são diferentes, mas eles falam a mesma língua. Mas é nesse lugar, tá? Eu posso fazer meu pequenininho, coisa que eu estou fazendo a mesma coisa, eu quero estar dançando um pouco para mais, para lá, para cá, enfim, são corpos diferentes, isso a gente precisa entender. Porém, são corpos que têm a mesma coisa que o outro, a mesma coisa. Eu não estou falando no sentido da massa, né? Estou falando dos elementos que a gente carrega dentro da gente. São todos eles. Você está falando algumas ferramentas, mas será que você poderia falar, mesmo elas não estando aí, não sei, eu acho que hoje na Ana fiquei com vontade de falar sobre o Piri, acho que eu poderia, o que eu ia propor mesmo, porque tá uma delícia, mas pensando em questão de tempo, né? Eu ia propor na linha da gente compartilhar com todo mundo os orixás desse ano. Então, gente, por mais que é uma delícia, eu fui até de outros, mas esse ano, gente, a direção de grupo foi de Abuzes, né? E os orixás que vão eleger é Exu, nós vamos focar, né, no carnaval sonoro. Exu, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, Oxum, Oiá, Obá e Oxalá. E pensando um pouco na narrativa que você fosse até então, você faltou falar de Oiá e de Oxalá. Isso eu queria propor, porque já vai ser dia. E a outra coisa, mestra, acho que um pouco nesse lugar que você está falando do corpo, claro que não é o candomblé, mas quando você fala muito da questão do corpo, por exemplo, agora eu teve o Bagé, e foi uma oportunidade única para ver eu dançando, porque eu a família da Pai foi só frescurando, os outros orixás que vêm, né, estou falando disso porque assim, eu acho. E assim, agora eu estou caminhando mais no candomblé, né, eu demorei um tempo, porque é isso, gente, né, que mora não tem como, mas eu demorei um tempo, claro que depois que eu fui em festas, mas vivenciar, estou vivenciando um passo de bem devagarzinho, mas agora. Mas eu estou falando isso, eu acho importante que todo mundo vá para o candomblé. Assistir, né? Assistir, porque assim, quando você fala todas essas coisas, por exemplo, você falou de eu agora, e eu fui no Bagé e eu vi eu dançando com chumarei. E assim, é tanta coisa bonita que você vê, que você sai tanto mais vezes, vai dizer, tem tantas outras coisas, uma mobilidade, uma agilidade na dança, assim, então, claro que os cursos são importantes, mas a vivência da acessibilidade não é única. É única tanto para você entender toda essa complexidade que a Adriana está falando, mas também, isso é uma coisa que eu fico observando, uma coisa que eu observando, a conversa que está falando para o Exu, toda hora, porque assim, gente, está voltando para o Exu. Porque quando você vai para a novela, você observa não só o orixá, mas tudo aquela energia que está naquele momento. Porque eu acho que por mais que a gente não traga o candomblé, a gente traz a energia de orixá, a energia de orixá é forte. E nesse momento, você não tem que ficar batendo papinho com sua amiguinha, você tem que ficar. Porque você já perde a energia do movimento, sua mão fica aqui, não é essa mão de Exu. Eu fiquei olhando ontem, eu sei que não teve fala no MST, mas é isso, a gente já se falou, então a gente precisa manter a conexão. E a gente tem intencionalidade no movimento. Acho que é algo que falta. Por mais que a gente fale, explique, intencionalidade é subjetiva. E ela se constrói olhando o ancestral. Nosso ancestral é uma chave. Então, assim, procura aí. Aqui no nosso online, a gente tem muita gente que é axé, né? A gente frequenta candomblé. Eu já vi várias vezes lá com o canto, no top. E tem outras pessoas que são assim, importante ir. Vai lá, olha. Mesmo
Mas ele conhecer, ele se aproxima dessa espiritualidade, né? Saber do que eles estão falando, né? E é isso, né? Se você acho que pensando nessa coisa de nós, e também acho que se você puder, com respeito, falar um pouco sobre a energia desse carnaval que vai direcionar esses orixás, né? Porque, por exemplo, isso é uma coisa que é também importante a gente entender. E queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Por exemplo, eu faço sobre a energia de exército, né? O exército, até na nossa coreografia a gente teve sempre energia de exército. E esse ano a gente aprende de família. Então, como que, por exemplo, a gente traz energia, esse tom de Ogum, esse tom de guerra de Ogum, que é da energia da dança dele, mas a gente também traz energia dessa família, desse Ogum também, que é o material, que traz a comida. Também o orixá também vai trazer a comida, também vai trazer o dinheiro, né? O orixá, o Oxóssi também é o provedor, enfim. A gente tem um pouco dessa energia que vai reger o nosso corpo, a nossa narrativa corpórea. Sim. Eu vou pegar aí depois eu falo pensando em família, a gente não tem Exu, Ogum, Oxóssi, Xangô, os irmãos. Né? Mas a gente já tem aí todos são famílias, né? Mas eles são irmãos, né? Irmão que eu digo, essa não é coisa de sangue, mas irmão ali, parceiro. A gente não vai trazer essa energia que a gente tanto traz, sabe? A gente vem trazendo, né? Depois da pandemia, principalmente, né? E um pouco antes dessa guerra, desse pavorado, né? Tem que pensar mesmo mais na relação da família. E como Ogum, como Oxóssi, como Exu, eles pensavam as itãs, enquanto eles estão juntos, quanto eles são estratégicos, mas eles estão ali como irmãos, um para ajudar o outro. A gente tem que pensar nisso. Discussão talvez mais atrás, assim, não, o irmão está vindo. Então, assim, é um carnaval para que cada naipe que dá o coletivo, né, nós como todos, a gente vai precisar deste lugar familiar entre os naipes, no sentido de que eu preciso dar mão para minha irmã, não necessariamente se vai dar lá na ponta, porque ela está precisando. O passo dela, talvez, agora nesse momento, não está fazendo com que a gente avance, não precisa avançar como um batalhão ou como uma frente de guerra. E sim porque a gente está o quê? Querendo passar junto. A gente está o quê? Querendo dar fé, a gente está o quê? Saber o que aconteceu, a gente quer o quê? Né? Saber quem nos traiu, mas a gente não está indo com arma para tirar para sangue. A gente está num lugar de família, de justiça e direito justo. É aquela coisa assim de ninguém fica de fora. Isso. Não deixar ninguém de fora. Ninguém de fora. É isso, minha família. Dançar, ter cuidado, trazer